Nós vamos conversar com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. A Caixa libera hoje 6,3 bilhões para o Pronamp. Olá, presidente, boa tarde. Por favor, é só acionar o som do senhor, presidente, por favor, que não estamos lhe ouvindo. Pessoal, Agora sim, Pedro. Boa tarde. tudo bem? Boa tarde para você e para todos os seus ouvintes. Boa tarde. Então, presidente, queria que o senhor falasse do Pronamp, né, que é um programa muito importante em relação à pequena e à média empresa. Esse setor, ao longo da pandemia, é um setor muito atingido e agora a Caixa libera, portanto, 6,3 bilhões de reais. É muito importante. A Caixa já realizou mais da metade dos empréstimos de todo o mercado. Nós já emprestamos para mais de 300 mil empresas no ano de 2020 e agora nós pretendemos emprestar para mais 100 mil empresas. Nesta etapa, tem algumas diferenças. Você continua com 48 meses, agora são 11 meses de carência, ou seja, você só vai pagar no 12º mês, começa a pagar quase um ano depois. E a taxa de juros é a Selic, que é a taxa básica do Banco Central, mais até 6% ao ano. Essa é uma taxa muito inferior ao que qualquer micro e pequena empresa tinha acesso antes. E nessa primeira fase serão 6,3 bilhões de reais, mas nós imaginamos que iremos emprestar 10 bilhões. E por quê? Porque a Caixa tem um foco nesse segmento e hoje nós já liberamos, já temos demanda para quase 3 bilhões de reais, ou seja, em um dia nós já atingimos quase metade de todo o dinheiro que nós temos para emprestar. Então, na minha opinião, em mais uma semana nós já atingiremos os 6,3 bilhões de reais e aí nós vamos pedir mais recurso, e normalmente é isso que acontece. O banco que empresta antes acaba tendo uma parcela maior desses recursos. Presidente, falando em foco da Caixa, né, nós acompanhamos ao longo dessa pandemia os dados expressivos, recordes em relação aí investimento em habitação, que é de fato aí a Caixa é o maior player aí do mercado. O feirão foi terminado nesse final de semana, pela primeira vez digital. O que o senhor pode falar nessa expansão de fato aí do setor imobiliário? Foi recorde, nós fizemos um volume de empréstimos que nunca houve num espaço tão curto, uma linha especial, que é aquela linha com 100% de financiamento, sem entrada. Nós tivemos mais de 1.500 apartamentos e casas sendo emprestados nessa modalidade, das 6 mil, aí é pelo Brasil inteiro e 100% numa esteira digital. Estes apartamentos que nós ainda não vendemos continuarão sendo ofertados para a população. Então, um grande ponto aqui é que nós vamos ter, a partir de agora, sempre, naqueles imóveis retomados, a oportunidade de vender com zero de entrada. E que é importante também reforçar que esses imóveis foram retomados antes da pandemia. Ou seja, neste momento, nos últimos meses, nós temos renegociado muito, porque entendemos o momento da economia. Então, o que acaba acontecendo é, para quem tem uma grande dificuldade, nós negociamos o pagamento de 25% a 50% do que seria a prestação normal, e isso permitiu que dezenas de milhares de apartamentos que poderiam ter sido retomados tenham, desta maneira, as pessoas continuam morando lá e a Caixa, ao mesmo tempo, recebe esse empréstimo. Então, esse equilíbrio é muito importante. Mas, objetivamente, nós, ano passado, fizemos o maior volume de crédito imobiliário da história da Caixa, 116 bilhões de reais, e estamos crescendo, nesse ano, mais de 40% em relação ao ano passado, no segmento que nós controlamos. O que é esse segmento? O de funding de poupança. Aquele com funding do FGTS, que não é definido pela Caixa,
nós estamos com 99,99% do mercado. Em governos anteriores, a Caixa tinha ao redor de 90%. Então, neste governo, a Caixa faz basicamente todos os empréstimos para baixa renda e tem ao redor de metade do mercado dos empréstimos para a faixa de renda média. Isso significa foco total no segmento imobiliário, que é o principal segmento da Caixa. Sem dúvida, mas falando em outro segmento, Pedro, a questão do agro também, você acredita que a Caixa agora vai expandir, está inaugurando uma agência específica para atender o agronegócio brasileiro, que também tem números extremamente positivos, apesar de pandemia, o ano passado e esse ano também. Então esse foco também agora vai ser expandido para o agronegócio? Ótima pergunta, muito obrigado. A Caixa vai abrir 80 novas agências, focadas exclusivamente no agronegócio. Nós estivemos em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e inauguramos ela no sábado. Isso é muito importante, faltam 79. Tínhamos inaugurado há um mês em Videira, no interior de Santa Catarina, mas ela está numa região agro, mas também faz atendimento social. Neste momento, serão 80 agências 100% focadas no agronegócio, das 250 agências que estamos abrindo. Abrimos em Xanxerê, reabrimos também em Santa Catarina, e temos uma série de novas aberturas. O nosso plano é simples, e é a grande pergunta: por que a Caixa Econômica Federal não tinha foco no agro também? Isso é simples. Se nós pensarmos nos próximos 50 anos, qual será a vantagem comparativa da economia brasileira? É simples, o agronegócio. Há uma demanda crescente, em especial na Índia e na China, e o único país do mundo que tem capacidade de ofertar, de continuar com o crescimento, é o Brasil. Então, a Caixa vai se posicionar para ser decisiva nesse segmento. Antes dessa gestão, a Caixa tinha uma carteira de 2 bilhões de reais. Nos próximos 12 meses, serão 35 bilhões de reais, um aumento de 18 vezes. Em 2 anos, queremos chegar aos 100 bilhões de reais. E qual o foco? O pequeno agricultor, o PRONAF, e naquilo que faz a transformação das propriedades, armazéns, silos, a parte toda de irrigação, que é quando você permite o valor agregado das fazendas, ou saindo, por exemplo, da pecuária extensiva, indo para soja, milho e etc., ou, por exemplo, culturas irrigadas como feijão de elevado valor agregado. Então, isso faz todo sentido matemático, todo sentido social, e nós teremos um crescimento muito relevante, agora matemático. É a primeira vez que a Caixa faz parte do Plano Safra, fizemos com ao redor de 7,5 bilhões de reais, anunciados há 2 semanas atrás, e vamos acelerar para poder emprestar tudo ainda este ano, conforme conversa com a ministra Tereza Cristina. Se realmente emprestarmos tudo esse ano ainda, poderemos ter acesso a um volume maior do Plano Safra, que é o nosso objetivo. Exato, e não há problema algum, né, presidente, dividir esse protagonismo com o Banco do Brasil, como o senhor afirmou, né? A expectativa é de um crescimento exponencial ainda. O Brasil tem essa possibilidade. Se fala da tecnologia 5G chegar ao campo, as máquinas poderem trabalhar sozinhas e aumento de produtividade. A ministra falou na semana passada, na casa de 50%. Então, Banco do Brasil, Caixa agora cada vez mais financiando aí essa expansão brasileira num setor que não enfrenta a crise, felizmente, né? A sua pergunta é muito importante. Como nós estamos focando neste governo nas micro e pequenas empresas, e é um exemplo muito claro, antes a Caixa tinha ao redor de 30 bilhões de reais emprestados para apenas 2 empresas, e uma delas não pagou. Hoje, esse mesmo valor está emprestado para mais de 300 mil empresas. E vamos ofertar pelo menos mais 6,5 bilhões ao redor de mais 80 mil empresas. Então, houve uma mudança de foco. E para as grandes empresas, não há necessidade da Caixa.
Tem o Banco do Brasil, tem os bancos privados, tem os bancos internacionais. A mesma coisa no agronegócio. Aonde que nós vamos focar? Na agricultura familiar, que basicamente ninguém quer. Da mesma maneira como no financiamento imobiliário para baixa renda, nós temos hoje 99,99%. Então, na agricultura familiar, esse é um ponto muito importante. E aí a questão do 5G é ótima, mas dificilmente chega a essa população ou essa população tem o acesso. Então, isso é uma coisa que a Caixa já está acostumada a trabalhar. E a parte de longo prazo, mais do que financiar um capital de giro, que nós financiaremos também, mas a gente tem exatamente esse foco naquilo que transforma o valor, que transforma a propriedade rural, que é exatamente essa questão dos silos e armazéns. E nós estamos viajando o Brasil inteiro. São 103 finais de semana, dos quais 20 visitando o agronegócio, como agora, no Mato Grosso do Sul, e a cada visita nós temos novidades. Inclusive, nós fizemos um anúncio do primeiro crédito do Plano Safra, antes dele começar, para uma cooperativa chamada Aurora, muito forte na região sul, e que é muito importante porque ela age como uma empresa que, na verdade, vai colocar esse empréstimo que a Caixa fornece para os pequenos produtores. Então, as cooperativas também serão parceiras da Caixa Econômica Federal para que nós tenhamos esse contato mais direto com os pequenos. Por outro lado, permitindo também um ganho de escala grande, porque quando você financia um armazém numa cooperativa, você está beneficiando toda uma cadeia de produção de 3, 4, 5 mil produtores. E é isso que nós queremos. Então, para ser bem sintético agora, nós vamos ter um crescimento forte, em especial nos pequenos e médios produtores, além das cooperativas que são muito relevantes. E por quê? Porque normalmente são aqueles que os bancos têm menos interesse. Nós agradecemos a participação do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, conversando conosco aqui no Jornal Jovem Pan. Presidente, muito obrigado. Boa tarde ao senhor. Muito obrigado. Eu quero agradecer o espaço que vocês dão à Caixa Econômica Federal. Estamos aqui para qualquer outra conversa sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde.